Então, vamos lá, galera, agora que a gente vai iniciar a carreira do número 28 do boné e a carreira número 13 do nosso gráfico aqui, tá? Nosso símbolo. Então, vamos iniciar agora aqui no mesmo lugar do branco aqui da carreira anterior, tá? Na carreira anterior aqui nós fez 2 pontos brancos, então a gente inicia no mesmo lugar aqui. Então, aqui, ó, no meu último ponto verde, eu vou fazer meio ponto verde. Vou fechar com o branco. E vamos fazer agora 3 pontos branco. 1, 2. E o terceiro vai bem aqui, ó, nesse ponto verde da carreira anterior, tá? Então, a gente faz meio ponto. Vou fechar com o verde. E vamos fazer um ponto verde. Fecha com o branco. E agora, nós faz 9 pontos branco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9 eu deixo meio ponto. Vou fechar com o verde. E agora, a gente faz 2 pontos verde. 1. E o segundo, eu faço meio ponto. Fecho com branco. Agora, a gente faz um ponto branco. Fecho com o verde. Um ponto verde. Fecha com branco. 2 pontos branco. 1. E o segundo meio ponto. Fecha com o verde. E 2 pontos verde. 1. E o segundo meio ponto. Fecha com o branco. 5 pontos branco. 1, 2, 3, 4 e o quinto meio ponto. Fecha com o verde. Um ponto verde. E fecha com o branco. 3 pontos branco. O primeiro em cima do verde da carreira anterior. Aí, vamos pro segundo. E o terceiro, fazemos meio ponto. Fecha com o verde. E assim, a gente finaliza a carreira número 13 do nosso símbolo, tá? Agora, aqui a gente dá continuidade. E quando chegar aqui do outro lado, eu retorno com vocês pra gente iniciar a próxima carreira. Então, vamos lá, voltando aqui, ó, vamos iniciar agora a carreira número 14 do símbolo, tá? Vamos iniciar novamente no mesmo lugar. Então, no meu último ponto verde, eu vou fazer meio ponto. Deixa eu pegar meu branco aqui. Vou fechar aqui com o branco. E vamos repetir, fazendo 3 pontos brancos. Deixa eu só prender aqui. Então, vamos lá, ó. 1, 2, e o terceiro eu faço só meio ponto. Vou fechar com o verde. E vamos fazer um ponto verde. Fecha com branco. E agora, a gente faz 9 pontos brancos novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 e o 9 eu faço meio ponto. Fecha com o verde. E a gente faz 3 pontos verdes. 1, 2 e o terceiro meio ponto. Fecha com o branco. Deixa eu pegar ele aqui. E a gente faz 2 pontos brancos. E o segundo meio ponto. Fecha com o verde. E 3 pontos verde novamente. 1, 2 e o terceiro meio ponto. Fecha com o branco. 5 pontos branco. 1, 2, 3, 4 e o quinto meio ponto. Fecha com verde, 1 ponto verde, fecha com o branco, 3 pontos branco. 1, 2 e o terceiro meio ponto. Fecha com o verde e assim finalizamos a carreira número 14 do nosso símbolo, tá? Estamos agora na carreira número 29 do boné. Então, aqui eu vou dar toda a minha volta. Quando eu chegar aqui, eu vou retornar pra gente iniciar a próxima carreira, tá? Olha só como que tá ficando aqui o nosso símbolo do Palmeiras, tá? Então, vou dar toda a minha volta. Chegando aqui, a gente retorna para nós estar iniciando a nossa próxima carreira. Então, vamos lá, galera. Voltando aqui, ó. Novamente, vamos iniciar no mesmo lugar, tá? Aqui no último ponto verde, eu vou fazer meio ponto. Deixa eu pegar o branco aqui. Vou fechar aqui com o branco. E vamos repetir fazendo 3 pontos branco novamente. Deixa eu só dar uma acertada aqui. Então, vamos lá. 1, 2 e 3. Vou fechar com o verde, 1 ponto verde. Fecha com o branco. Vamos fazer agora 8 pontos branco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o oitavo eu faço meio ponto. Fecha aqui com o verde e vamos fazer 8 pontos verde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o oitavo eu faço meio ponto. Vamos fechar com branco. Deixa eu passar meu branco pra cá. Fecha aqui com branco. E vamos fazer agora 6 pontos branco. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fecha com o verde, 1 ponto verde
e fecha aqui com o branco, 3 pontos branco. 1, 2 e 3. Fecha com o verde. E assim a gente finaliza a nossa carreirinha de número 15 do nosso símbolo aqui do Palmeiras, tá? Então, aqui, vou dar minha volta. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês novamente. Então, vamos lá iniciar mais uma carreirinha aqui, tá? Vamos iniciar agora a carreira do número 16 do nosso símbolo, tá? Então, vamos lá, ó, vamos iniciar no mesmo lugar. Faço meio ponto verde aqui no meu último ponto verde. Fecha aqui com o branco. E vamos fazer 4 pontos brancos. 1, 2, 3 e o quarto eu faço meio ponto. Fecho com o verde e vamos fazer agora um ponto verde. Fecha com branco, 6 pontos branco. 1, 2, 3, 4, 5 e o sexto nós faz meio ponto. Fecha com o verde e agora a gente faz 4 pontos verde. 1, 2, 3 e o quarto meio ponto. Fecha com o branco, um ponto branco, fecha com verde, 3 pontos verde. 1, 2 e o terceiro meio ponto. Fecha com branco, 6 pontos branco. 1, 2, 3, 4, 5 e o sexto meio ponto. Fecha com o verde, um ponto verde. E agora, fecha com o branco. E a gente faz 4 pontos branco. 1, 2, 3 e o quarto meio ponto. Fecha com o verde e finalizamos mais uma carreirinha, tá? Nós estamos na carreira número 31 do nosso boné e é número 16 do nosso símbolo, tá? Então, aqui agora eu vou dar continuidade até chegar no outro lado e já volto com vocês pra gente dar continuidade aqui no nosso desenho, tá? Já volto com vocês. Então, vamos lá, voltando aqui, tá? Vamos iniciar agora a carreira número 17 do nosso símbolo. Vamos iniciar no mesmo lugar, tá? Então, aqui no meu último ponto verde, eu faço meio ponto verde. Vamos fechar aqui com o branco. E vamos fazer 4 pontos brancos novamente. Vamos repetir a carreira anterior, tá? 1, 2, 3 e o quarto meio ponto. Fecha com verde, um ponto verde, mesmo lugar da carreira anterior. Fecha com o branco e agora a gente faz 7 pontos brancos. 1, 2,
3, 4, 5, 6 e o 7º meio ponto. Fecha aqui com verde, 3 pontos verde. 1, 2 e o 3º meio ponto. Fecha com o branco. E vamos fazer agora 10 pontos branco. Deixa eu só puxar aqui que o meu tá enrolando. Então, vamos lá, ó, 10 pontos branco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 10º meio ponto. Fecha com verde, 1 ponto verde e fecha com o branco, 4 pontos branco. 1, 2, 3 e o 4º meio ponto. Fecha com o verde e finalizamos assim a carreira número 17 do nosso símbolo. Agora que eu vou dar continuidade, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui como tá ficando. Olha só, galera, ó. Tá ficando bem legal, tá? Eu vou dar continuidade e quando chegar aqui do outro lado, eu retorno com vocês. Portanto, tá? Pra gente iniciar a carreira número 18 do nosso símbolo. Vamos iniciar no mesmo lugar. Então, aqui no último verde, eu faço meio ponto. Vamos fechar com branco. E vamos fazer 4 pontos brancos. Vamos repetir novamente a carreira anterior. 1, 2, 3 e o 4º meio ponto. Fecha com verde e vamos fazer 1 ponto verde. Fecha com o branco. E agora, a gente faz 8 pontos branco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o 8º meio ponto. Fecha com o verde, 2 pontos verde. 1 e o 2º meio ponto. Fecha com branco, 10 pontos branco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Fecha com o verde, 1 ponto verde. Fecha com o branco, 4 pontos branco. 1, 2, 3 e o 4º meio ponto. Fecha com o verde e finalizamos assim mais uma carreirinha, tá? Então, aqui eu vou dar continuidade, quando chegar aqui novamente, volto com vocês. Então, vamos lá, voltando aqui, tá? Pra gente iniciar agora a carreira número 19. Nessa carreira, a gente vai
avançar um ponto aqui à frente, tá? Então, aqui, ó, deixei um ponto verde, vou fazer mais um ponto verde, que a gente vai avançar um ponto. Aqui no primeiro ponto branco, a gente vai fazer meio ponto verde, tá? Vamos fechar aqui com o branco. Meu branco tá enrolando todo aqui, galera. Deixa eu só desenrolar. Pronto. Então, fecho com o branco e vou fazer 4 pontos brancos. 1, 2, 3, e o quarto, que é bem aqui nesse ponto verde, eu vou fazer meio ponto branco. Vou fechar com o verde. E aqui, agora, a gente faz um ponto verde. Fecha com o branco. Deixa eu pegar ele aqui, que ele tá por baixo. E vamos fazer 7 pontos brancos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o 7º eu faço meio ponto. Vou fechar aqui com o verde e 2 pontos verde. 1 e o segundo eu faço meio ponto. Fecha com o branco. E vamos fazer 9 pontos branco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Deixo meio ponto. Fecha aqui com verde. Um ponto verde. Fecha com o branco. E 4 pontos branco. 1, 2, 3 e o quarto eu faço meio ponto. Fecha com o verde. E finalizamos assim mais uma carreirinha, tá? Na próxima carreira, a gente já vai iniciar o nome do lado, tá? Vamos colocar aqui do lado aqui, ó, Palmeiras, tá? Então, na próxima carreirinha, a gente já inicia aqui o nome, tá bom? E agora aqui, ó, já finalizei a carreira, vou dar continuidade. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês pra gente já tá iniciando o nome aqui do lado, tá? Olha só como que tá ficando aqui, galera, ó. Tá? Então, é isso. Então, eu vou dar toda a minha volta e já volto com vocês.